Então, e aí, gente, boa noite, boa noite. Vamos falar um pouquinho aqui sobre atendimento na marcenaria, né? Então, quem tem marcenaria aí há mais tempo, quem está iniciando, quem já que acabou de abrir a marcenaria, né? Passa por diversas situações, né? Sem saber como fazer a publicidade para a marcenaria, mesmo que você acabou de abrir. Uma dúvida que as pessoas sempre têm é como captar cliente, né? Então, na marcenaria, por exemplo, na pequena marcenaria, seja você que abriu ou que está começando ou pensando em abrir a marcenaria, uma dúvida é como captar clientes. Então, pela nossa experiência aqui, já de vários anos, e quando nós abrimos a marcenaria, a gente brigava muito por preço, né? Quando você é pequeno, você briga muito por preço, porque você não tem muita opção. Você acabou de abrir a marcenaria, não tem relacionamento, não, né, não tem a marca conhecida, a sua briga maior vai ser por preço. Então, é muito comum que a pequena marcenaria tenha dificuldade no início, porque realmente ela não é a marcenaria conhecida, ela não fez nenhum projeto, ela não tem o que mostrar. Então, ela vai brigar muito por preço mesmo, você vai sofrer nas negociações, e a forma de captar clientes, ela é muito variada. Então, por exemplo, quando nós começamos aqui na Adequa Móveis, que é a nossa marcenaria, já há quase 5 anos, a gente fazia publicidade muito no Marketplace. Por quê? Porque foi o lugar que a gente testou para começar, né? Então, investia lá, sei lá, na época R$ 20, R$ 30 no final de semana, né? Depois a gente começou a mudar um pouco, né? Começou a investir na publicidade também no Google. E o Google ele é super interessante, por quê? Porque quem está pesquisando quem quer comprar qualquer coisa, geralmente vai buscar no Google. Então, na marcenaria, cara, não é diferente. Quando você está buscando, está planejando fazer, né, um móvel para sua casa, você quer fazer ali uma cozinha, enfim, quando o cliente está planejando fazer algum investimento em móveis para a residência dele ou para o comércio dele, não importa, ele vai buscar no Google, marcenarias próximas da casa dele, marcenarias na cidade dele, marceneiro, ou ele vai buscar lá no Instagram. Então daí a importância de você já começar a marcenaria do jeito certo. Como? Ter um perfil, né, uma rede social profissional, uma rede social para a sua marcenaria. Não importa o tamanho da cidade, se é uma cidade grande ou pequena. E tem marceneiros que eu converso aqui no Instagram, ou às vezes na live do curso lá, né, no nosso curso, ele fala, minha cidade é pequena, aqui ninguém eu não tenho alcance no Instagram, eu não tenho alcance no TikTok, né? Por exemplo, na nossa marcenaria a gente já teve orçamento de pessoa que veio através do TikTok. A gente nunca tinha recebido nenhum contato, nenhuma demanda, mas entrou um pedido de orçamento lá. Então, quando a marcenaria está começando, ela precisa fazer publicidade em todos os canais, em todas as redes sociais. Por quê? Porque ela vai brigar muito por preço, porque ela não é conhecida, ela não tem diferencial. Ou se ela tem, ela ainda não conseguiu mostrar os diferenciais dela, o acabamento, o atendimento, cumprir o prazo de entrega. Isso você não consegue mostrar quando você abre, né? Então você briga muito por preço. Aqui no nosso caso, conforme o tempo foi passando, a gente percebeu a mudança do público, né? A gente tinha um bom produto, tinha um bom acabamento, tinha um bom atendimento, automaticamente a gente começou a se diferenciar. Aí a gente tomou a decisão de não investir mais no Marketplace, porque o Marketplace é uma rede social muito focada em preço. Assim como o Mercado Livre, por exemplo. Você compra no Mercado Livre, mas é muito focado em preço. Então a gente parou de investir lá no Marketplace e começou a colocar um pouco de recurso no Google, que, como eu falei, é extremamente importante, porque quem quer comprar qualquer coisa busca no Google. Então daí a sua empresa tem que estar cadastrada lá dentro e, se possível, você deve fazer todo mês algum investimento para que você consiga captar novos leads, né, novas pessoas interessadas em conhecer a sua empresa, tá? Então, uma dúvida que as pessoas têm é quanto devo investir, quanto devo separar para publicidade, para as redes sociais, para Google, para site, enfim. Geralmente, gente, um pequeno investimento já dá resultado. Então, aqui na minha marcenaria, por exemplo, a gente no final de semana investe em torno de R$ 10 por dia. A minha cidade aqui, ela tem 300 mil habitantes, tá? 300 mil habitantes, e eu tenho mais 3 cidades próximas, que no somatório dá mais de 1 milhão de habitantes. Então eu gasto ali 10 a 15 reais por final de semana, né? Geralmente de sábado para domingo, né? 24 horas, eu boto esse valor. E esse investimento ele já me dá geralmente 2, 3, 5 pedidos de orçamento, tá? Então com esse investimento
E geralmente eu coloco esse recurso no Instagram. A gente pega algum projeto muito bacana que foi executado, e impulsiona ele para que ele traga ali pessoas que estão interessadas naquele tipo de serviço, naquele tipo de produto, tá? Então esse é como nós fazemos aqui. Além disso, a gente também coloca investimento no Google, só que eu tenho reduzido bastante, dado a quantidade de serviços que a gente tem, né? E as entradas que estão vindo do Instagram, então a gente tem investido um pouco menos no Google, tá? Uma vez que você faz esse impulsionamento, né, que o cliente te procura, que a pessoa lá te aciona e pede um orçamento, o tempo de resposta ele é muito importante, tá? Por quê? Porque a gente está falando de atendimento. Então o atendimento ele passa assim por várias etapas: o tempo de resposta, a forma como você capta o cliente, como você se comporta na casa do cliente, se você contribui, se você faz perguntas, se você tem um bom produto, se você entrega, né, o projeto no prazo. Isso tudo faz parte de atendimento, tá? E se você sonha em ter uma marcenaria sólida, não uma marcenaria, mas sim uma empresa sólida, né, que vai atender o público da classe A, se você sonha com valores altos de pedidos, de contratos, se você sonha com esse tipo de atendimento, né, em atender clientes da classe A, de alto padrão, de valores que vai ter pedidos de valores altos, você precisa começar do jeito certo, tá? Do jeito certo, fazendo pelo menos um bom atendimento. Por quê? Porque todo mundo reclama muito de atendimento, em todo lugar, tá? Em todo lugar, todo mundo reclama muito de atendimento, tá? E atender bem, cara, não custa caro, não custa caro. É um diferencial que toda marcenaria pode ter, tá? Só que muita gente, né, devido à correria do dia a dia, devido, às vezes, o dono da pequena marcenaria está sempre mergulhado na produção, né? Está sempre focado na montagem, e algumas coisas a gente acaba deixando passar, tá? Só que a experiência do cliente, na verdade, é o que conta, é o que vai fazer você ter uma boa reputação, é o que vai fazer com que a sua marcenaria seja melhor conhecida, porque um cliente bem atendido, um cliente que tem uma boa experiência, ele acaba, né, indicando você para parente, para amigo, para vizinho, no grupo do condomínio, enfim, tá? O atendimento passa por isso. Então, por exemplo, na casa do cliente, é uma etapa importante do atendimento, né? Como é que você se coloca lá? Como é que você chega na casa do cliente? Que eu já vi, por exemplo, vendedor atendendo o cliente com a calça rasgada, cheio de pó, né? E o cara sonha em atender um cliente de alto padrão, mas assim, você precisa estar preparado para atender um cliente, não importa o padrão dele, mas precisa estar adequado, né? Adequado. Isso é importante, porque isso parece pequeno para a gente, mas o cliente nota tudo. Ele nota se você, na hora da montagem que saiu para almoçar, deixou as ferramentas largadas, a casa do cliente suja. Ele nota. Ele pode não falar para você, mas ele vai falar para o próximo marceneiro que for lá fazer um serviço, vai falar para a esposa, para o filho, para o parente, enfim, né? Pedreiro, por exemplo. Infelizmente, muita gente fala mal do pedreiro, que deixa a casa suja, não é assim? Então, quando a gente fala de atendimento para marcenaria, né, e aí só recapitulando um pouco, a captura de clientes por todas as redes sociais, né, tempo de resposta é importante, você não demorar a responder. Quando estiver na casa do cliente, um passo importante é fazer perguntas importantes, perguntas que contribuam para o projeto do cliente. Então, por exemplo, eu estou fazendo a cozinha de um cliente agora, numa casa grande, e o arquiteto colocou lá que não ia ter nenhuma gaveta na bancada da pia, né? Que só ia ter gaveta na ilha da cozinha. Então, toda vez que a dona da casa precisasse de um talher, ela ia ter que se virar, dar uns 5 passos em direção à ilha da cozinha para pegar uma colher e voltar para a pia. Imagina. Então, eu perguntei para ela, por que não vai ter gaveta aqui embaixo? Toda vez que você precisar de uma faca, de um garfo, você vai ter que buscar lá no outro lado? Então, assim, fazer perguntas, né, apontar soluções, indicar melhorias no projeto dela, claro, respeitando ali, né, tudo que o arquiteto colocou, isso é atendimento. Eu estou gerando para ela uma boa experiência, tá? Eu tenho um outro caso agora recente de uma cozinha que a gente acabou de fechar aqui, de uma senhora que eu atendi, que mora só com a neta, e ela ficou super feliz, saiu falando até para o pessoal da igreja dela, que naquele canto de 90 graus da pedra da cozinha, eu sugeri fazer aquele canto de fácil acesso, né? Onde você abre as duas portas e o cliente tem e a dona tem acesso lá ao canto da bancada, que geralmente é um canto perdido.
Então imagina uma coisa pequena dessa, como que a cliente chegou tanto valor naquilo, a ponto de comentar na igreja dela, para outras pessoas, do cuidado que eu tive com o projeto dela, sabe? Eu não ganho nada com isso, né? Financeiramente falando, né? Mas assim, a gente ganha em reputação, em respeito, em indicações e ganha na experiência do cliente. Ela vai ter um projeto bem feito, vai ficar muito mais satisfeito, né, com o projeto do que se eu não tivesse sugerido nada disso, tá bom? Passando por essa fase, depois que você capturou, conversou com o cliente, fez a visita e o cliente pede o orçamento. Vamos lá. Prazo para envio do orçamento, uma outra etapa do atendimento, tá? Quanto tempo você demora para mandar o orçamento para o cliente? Geralmente, o orçamento ele envolve valores. Você precisa ali colocar valores, precificar tudo que vai no orçamento do cliente. Parafuso, a gasolina que você gastou para fazer o orçamento, que você foi lá, né? O orçamento ele realmente tem que ser baseado em todos os custos que a marcenaria tem. Então eu falo muito disso nos vídeos, falo muito disso no curso lá, sobre a forma correta de se precificar. Eu respeito todo mundo que faz o orçamento pegando material e multiplicar por 3, 4, 5. Não tem problema. É uma técnica antiga que muita marcenaria utiliza. Ok, beleza, a gente não faz assim. Por quê? Pensa numa indústria. Pensa na Coca-Cola, sei lá, na Parmalat, em qualquer empresa. Lá o cara não pega o preço do leite e multiplica por 5. Ele não faz isso. A Coca-Cola não pega o custo do vidro e do líquido e multiplica por 4. O orçamento é feito baseado em quê? Nos seus custos, nos custos da sua operação. Quanto custa a sua marcenaria aberta ou fechada? Ela tem um custo lá. É o custo de quê? Do aluguel, do IPTU, da parcela do carro, do IPVA, da gasolina. Tem todos os custos, certo? Transforma isso em horas. Pega lá o seu custo mensal, R$5.000, R$3.000. Quantas horas produtivas tem um mês? Ah, o meu mês tem 176 horas, né? Mais ou menos isso. Segunda a sexta, 8 horas, né? Vai dar 176 horas. Se uma marcenaria tem um custo de R$5.000 por mês, por hora, se dividir isso por 176 horas, vai dar, sei lá, 40, R$50 por hora, mais ou menos isso. Tem que fazer a conta aí, tá? Não sei de cabeça, não estou chutando aqui. Mas vai dar um X, vai dar R$50 por hora, por exemplo, certo? Beleza. Então, se eu tenho um projeto que vai gastar 10 horas, automaticamente eu tenho 10 horas vezes R$50, tá? Qual é o outro custo que entra no orçamento do cliente? Custo de material. Então, eu tenho o meu custo fixo, que é R$50 por hora, né? Eu tenho agora custo do material. O que tem mais no orçamento do cliente? A remuneração de todo mundo, o salário da galera, né? O meu prolabore, como dono da marcenaria, o meu salário e o salário dos meus funcionários. Então, essa etapa do atendimento, que é o orçamento, cara, ela é importantíssima. Não dá para você pegar material e multiplicar por 2, por 3, não. Porque tem projeto que é muito mais complexo do que outro, né? Tem projetos que você tem lá, às vezes a mesma demanda de material. Então você tem um closet e uma cozinha, dependendo do tamanho da cozinha, a mesma quantidade de material. O guarda-roupa é a mesma quantidade de material. Só que a cozinha é muito mais complexa, gasta muito mais horas, entenderam? Então, quando você pega material e multiplica por 2, você desconsidera essa variável que é a complexidade do projeto. É por isso que a gente utiliza, ensina a precificar com base nos seus custos, com base nas horas que aquele projeto vai gastar, tá bom? Então, voltando para o atendimento, quando você vai enviar esse orçamento por atendimento, como é que você envia, né? É um texto no WhatsApp, né? É um papel branco, sei lá, enfim. A gente aqui, dando exemplo para vocês, a gente manda uma proposta, que é um PDF, que tem umas 6 páginas mais ou menos, que vai lá falando da nossa empresa, vai lá falando onde que a gente está, quais são os nossos diferenciais, vai descrito cada cômodo que o cliente pediu orçamento, o quarto 1, quarto de solteiro, a suíte, banheiro 1, banheiro 2, vai a sala, vai a cozinha, e ali vai ter as gavetas, as portas, as prateleiras, os puxadores, as corrediças, vai tudo especificado e vai o valor de cada cômodo. Então a gente manda um arquivo em PDF. Então até o arquivo que você manda, a forma como você envia o orçamento para o cliente, demonstra profissionalismo.
entendeu? Então é daí que você vai começando a criar os seus diferenciais, os diferenciais da sua marcenaria, e é aí que você vai conseguindo se diferenciar da concorrência. Uma outra etapa do atendimento, que por exemplo, eu não sei se toda marcenaria faz, né? Com certeza nem todas fazem, e claro, quem faz também não faz sempre, é fazer o projeto em 3D. Que faz parte do atendimento ao cliente e que é algo que te ajuda a converter venda. Então, por exemplo, quando você manda o orçamento para o cliente, beleza, o cliente está interessado, ele quer fechar contigo, mas ele quer ver o projeto, ele quer ver antes. Ele não vai botar 50 mil na sua conta, 20 mil, 10 mil, 5 mil, se ele enxergar pelo menos como que aquele cômodo da casa dele, a cozinha, os armários do quarto vão ficar, né? Então, uma preocupação a mais que você precisa ter e que vai te ajudar a converter vendas, né? Ainda falando de atendimento, é você trabalhar com o projeto em 3D, tá? Por quê? Porque ele complementa o seu atendimento, ele dá o encanto que o cliente quer, ou às vezes o encanto que você precisa para fechar aquela venda. Então, vários casos aqui na marcenaria, na Deco, a gente já fechou porque a gente vai lá e apresenta o projeto, tá? Faz projeto para todo mundo? Não, a gente não faz, tá? Agora, é difícil você converter um projeto caro sem o cliente, pelo menos, ver como que vai ficar. Então, você chega numa casa grande, o cliente pede 3, 4 cômodos, né? E ele fala, beleza, você mandou a proposta, estou interessado, vou falar com a minha esposa, vamos fechar. Mas, cara, eu quero ver o projeto. E aí, né? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente terceiriza esse serviço. Eu tenho 2 parceiros que fazem projeto para mim já há quase 5 anos e a gente paga sob demanda. Sempre que tem lá, eu quero faz para mim o desenho closet aqui para mim. Aí eu pago um valor lá, 300, 400, 500 reais, enfim. Mas geralmente eu peço ou quando o cliente fecha ou quando eu tenho certeza absoluta que o cliente vai fechar, tá? Por quê? Porque se você contrata o pequeno marceneiro, cara, não tem muito recurso. A marcenaria pequena não tem muito dinheiro. Então não adianta você dizer, vou ter que ter um profissional de projeto em 3D que eu quero atender melhor o meu cliente. Tá bom, mas se você não tiver demanda para ele constantemente, é um custo que você vai ter e aquele funcionário vai ficar parado na sua marcenaria. A não ser que você faça. Só que se você ficar fazendo tudo na sua marcenaria, vai faltar tempo para alguma coisa que é muito importante. Para gerenciar, para saber se você está tendo lucro, para fazer a gestão do dinheiro, enfim, vai faltar para vender, enfim, vai faltar tempo para alguma coisa. Então a gente optou por terceirizar esse serviço, tá? Então eu tenho parceiros aqui que eu vou lá, se alguém está curioso aí, onde encontrar isso, você encontra hoje no Mercado Livre, na internet, bota no Google aí projeto em 3D, plano de corte, você acha isso online, pessoas que vendem esse serviço. Foi lá que eu comecei, conheci pessoas que fazem isso e até hoje funciona muito bem para mim. Por enquanto não tenho nenhuma intenção em contratar alguém para fazer projeto 3D aqui na marcenaria, porque a terceirização está funcionando muito bem. Então eu não pretendo não ter esse custo fixo aqui dentro e sim pagar sobre demanda sempre que houver necessidade, que são bons profissionais e tem um custo mais barato do que eu contratar alguém e colocar dentro da marcenaria, tá? Até porque pode ser que tenha semanas, um mês que eu não vou ter demanda para ele, tá? Então, o projeto em 3D, essa etapa do atendimento, que é o projeto em 3D, é algo que te ajuda a consumar a venda do projeto, a venda da negociação, a concretizar aquela negociação. Então, eu diria para vocês que o atendimento ele começa, né, lá desde a sua rede social, tá? Então, ter um perfil profissional ali para a sua rede social, para a sua marcenaria, onde você vai postar somente coisas da marcenaria, demonstra profissionalismo. Não dá para, por exemplo, você sábado tá jogando futebol, tá de folga, aí você bota lá cerveja com os amigos no churrasco, no domingo você tá na missa, posta a foto lá e na segunda-feira você posta montando um armário. Assim, com todo respeito, tem muita marcenaria que faz isso, eu entendo, mas assim, o ideal, né, o recomendável é que você demonstre profissionalismo. Isso não quer dizer que você não é um bom profissional, não quer dizer nada disso. Mas o cliente olha esse tipo de coisa. Ele está avaliando você pelaquilo que você está comunicando. Se você é um cara organizado, se você se preocupa com os detalhes. Tá? Então, ter a rede social própria da marcenaria também, né, por mais simples que seja, é um diferencial. Porque é lá que você vai ter o seu showroom.
É lá que vai ser o showroom digital da sua marcenaria. Então, às vezes o cliente pergunta, você tem showroom? Eu falei, não, nossa rede social é o nosso showroom. Lá estão todos os projetos que nós executamos. Lá você encontra tipos de puxadores, tipos de móveis, tipos de guarda-roupa, tipos de cozinha, tipos de painel de sala, várias opções. E se não tiver lá, a gente vai buscar um outro que te atenda. Então a sua rede social, ela é uma grande porta de entrada de novos clientes para a sua marcenaria. Então, por que não cuidar do seu showroom, né? Por que não cuidar do seu showroom digital, sabe? Então, é por isso que a gente fala muito disso, né? Sobre a experiência do cliente, né? Um cliente bem atendido, né? Desde o começo, ele te procurou no Instagram, você respondeu rápido para ele. Você marcou de fazer a visita, foi lá e fez a visita na casa do cliente. Você mandou o orçamento para ele ali no máximo em 2, 3 dias. Geralmente aqui na marcenaria a gente manda com 1 ou 2 dias. Não importa se o orçamento é R$1.000 ou se o orçamento é R$100.000. No máximo 48 horas o cliente tem que ter o orçamento, tá? Como a gente faz isso? A gente fala muito disso no curso e fala muito disso nas aulas gratuitas que a gente coloca aí no TikTok, aqui no Instagram para vocês, tá? Mas tem muito conteúdo falando como que a gente faz isso. Mas o orçamento tem que ter no máximo 2 dias. Então você cumpriu tudo isso. Você vai lá também e faz o projeto em 3D. Cara, você tem um bom produto, um bom acabamento. Você vai lá e faz um bom acabamento. Tá? E para finalizar, você culmina ali com a boa entrega de projeto e o cliente fica satisfeito. Então você fez um atendimento perfeito do começo até o fim. Tá? Se preocupou com os detalhes, entregou no prazo. Qual é a chance desse cliente trazer indicações para a marcenaria? Muitas indicações, muitas chances, né? Muitas. Então, é por isso que a gente fala muito sobre atendimento. É importante, é mais um pilar da gestão da marcenaria. Essa semana teve um seguidor que perguntou aqui sobre por que a gente fala tanto de gestão. Cara, a gente fala de gestão porque se você não gerenciar a sua marcenaria como uma empresa, que de fato ela é, você vai sempre, né? É igual eu falei na aula lá sobre do curso lá. É igual você estar numa canoa, remando com todo mundo dentro de um rio e não tem ninguém olhando para onde a canoa está indo. Não tem ninguém olhando. Então, gerenciar a marcenaria não é somente falar de dinheiro, né? Não é somente falar das pessoas, mas é olhar para tudo, né? Para o atendimento, para a parte financeira, né? Para como que você termina, quando você termina os projetos, se os próximos clientes que vêm, como é que você cuida, né? É tentar fazer o melhor sempre, gente. O melhor sempre, tá? Então, não importa se a marcenaria é pequena ou grande. Você pode captar cliente pelo Google, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Marketplace, tá? Mas não deixe de ter uma rede social assim única só para marcenaria, tá? Não deixe de fazer publicidade da sua marcenaria, mesmo que a cidade seja pequena. A minha marcenaria é pequena, só aqui no bairro, cara, não importa. As pessoas estão conectadas e elas estão vendo o seu trabalho. Uma hora alguém vai entrar lá na internet, vai buscar a marcenaria da minha cidade, cozinha planejada e vai tentar ou talvez encontrar a sua marcenaria. Mas se você não tiver conectado, não tiver lá com a sua rede social, não tiver ativando ela, não tiver colocando, eu não coloquei nada essa semana que eu não fiz nenhum projeto. Tá bom, mas você produziu alguma coisa, né? Você tem um projeto, você tem coisa para mostrar. É só não esquecer de mostrar os detalhes, seja da produção, seja da montagem, seja do acabamento, seja do projeto concretizado, tá? O diferencial, eu faço um puxador diferente, eu coloco LED nos nichos aqui, LED nos armários, no closet, enfim, meu material de qualidade, mostra os seus diferenciais, porque isso agrega valor ao seu serviço e isso vira preço depois, isso vira preço, tá? Mas eu vou falar isso numa próxima live, sobre como monetizar, como cobrar mais caro pelo seu serviço, pela sua experiência, pelo aquilo que você agrega no projeto do cliente, sabe? Existem várias formas de fazer isso, mas isso é assunto para uma próxima live, tá bom? Uma outra coisa para falar de atendimento ainda cara, marcou a visita, não deixa de ir na visita na casa do cliente. Já peguei vários casos, como eu falei aqui, minha cidade aqui tem 300 mil habitantes, é uma cidade grande, né? E a região metropolitana aqui tem mais 3 cidades, dá mais ou menos 1 milhão de habitantes. Faço muito atendimento. Na marcenaria lá eu faço os atendimentos e as vendas, né? E eu faço muito atendimento. Hoje mesmo eu fiz 3. Então, às vezes você chega lá, a marcenaria falou que vinha e não veio.
Ah, eu pedi um outro orçamento, você é o segundo que está vindo aqui, porque o primeiro eu convidei e não veio, marcou e não veio. Semana passada eu visitei uma cliente numa outra cidade aqui próxima, dessa região metropolitana. A cliente falou para mim que os móveis do quarto dela, né, dos quartos da casa dela, ela pediu um orçamento para uma marcenaria da cidade dela, uma marcenaria que é cliente da empresa do marido dela, ou seja, eles têm uma relação comercial, eles são próximos. Cara, quando a marcenaria mandou o orçamento, os móveis já estavam prontos, que ela fechou com a outra marcenaria. Ela buscou a marcenaria parceira da família, da empresa do marido, conhecida, que tem relação, o cara não mandou o orçamento. Quando ele mandou o orçamento 30 dias depois, demorou 30 dias. Ela falou que os móveis já estavam prontos. Olha que exemplo do que não fazer, né? Do que não fazer. Então, e olha o que o pior, a cliente gravou isso e está falando disso. Ou seja, ela gravou isso, ela não esqueceu, claro, e ela agora passou para mim essa informação, né? Então, ou seja, aquilo que você faz de negativo, o cliente passa para frente também. Pode ser que o positivo ele não passe, tá? Mas o negativo, com certeza, vai ficar marcado na cabeça dele, né? E ele vai passar para frente. Então, é um exemplo claro do que não fazer, tá? Então, quando o cliente entrar, né, em contato com você, o tempo de resposta é importante. O tempo que você demora para enviar o orçamento é importante, não demora muito. A forma como você envia o orçamento, ela também é muito importante, né? Eu já peguei o orçamento de cliente, que o cliente me mostrou, aqui ó, recebi o orçamento da marcenaria tal, era um texto de WhatsApp. Nada contra, às vezes a pessoa não tem um arquivo para fazer, mas gente, tem uma ferramenta aqui, o Canva, é gratuito. Você entra lá, tem um banner, você só edita, bota a marca da sua marcenaria, na segunda folha você bota lá onde você está, seus diferenciais. Na terceira folha você pode botar ali suas redes sociais, seu site, enfim. Pode descrever o projeto do cliente, colocar o preço. No final você coloca lá as regras, forma de pagamento, aquilo que, né, que você se compromete a fazer, enfim, sabe? Então fazer algo mais profissional, né? Demonstrar mais profissionalismo. O cliente vai comparar um com o outro. Tá? É igual que o cara faz um papel de pão lá, né? Pega na padaria, escreve aqui, tá aqui o preço. Cara, não é assim, a gente está vendendo, muitas vezes é o sonho da pessoa, a pessoa trabalhou a vida toda, já fiz cozinha aqui de gente que, né, que a mulher falou, nossa, eu sempre sonhei ter uma cozinha planejada, hoje eu tenho, eu achei que eu nunca ia ter. Né? Coisa simples, coisinha pequena, barata e tal, mas às vezes é o sonho da pessoa, tá? Então, temos que dar o mesmo tratamento que a gente dá para o cliente de maior potencial, tá? Então, o atendimento passa por todas essas etapas, tá? A forma de captura de cliente, quanto você investe, tempo de resposta, como é que você se porta na casa do cliente lá, o quanto você contribui para o projeto dele, e claro, a experiência final ali, que é, né, entregar aquilo que você se comprometeu, entregar aquilo que você prometeu e gerar uma boa experiência para que aquilo te renda mais indicações no futuro, tá bom? Então, gente, o tema de hoje da live era esse, era atendimento, espero ter contribuído um pouco aí para a experiência de vocês. Obrigado aí pela companhia, tá bom? A gente vai marcar a próxima live em breve sobre um outro tema bacana que provavelmente precificação ou um outro assunto que eu sei que muita gente pergunta aqui para a gente poder aí contribuir, disseminar mais conhecimento, para que mais marcenarias aí cresçam, né, prosperem nesse mercado que é tão lucrativo, que tem espaço para todo mundo, tá bom? Então valeu pela companhia aí, obrigado. Próximo aí eu aviso a vocês com antecedência, tá bom? Valeu, tchau, tchau.